No meu vídeo Meus 11 Livros de Espionagem, cito que não incluí os livros de James Bond, e vou fazer hoje. Só que esses livros que eu tenho não foram escritos por Ian Fleming, foram escritos por outros autores e que eu fui adquirindo esporadicamente com o tempo, ou em sebos, ou em aqueles estandes com ofertas nos shoppings, ou em sites como a Amazon. Então vamos aos livros. Licença Renovada de John Gardner. James Bond é destacado para investigar as atividades de Anton Angus Murick, multimilionário que almeja causar uma síndrome da China tamanho família, referência ao filme estrelado no final dos anos 70, ao resfriar os reatores de fissão de 6 usinas nucleares, 4 da Europa e 2 dos Estados Unidos, ao mesmo tempo. Com isso, Murick também é um eminente cientista. Convencerá as superpotências a investir em seu desenvolvimento máximo, um reator ultra-secreto vendido a peso de ouro. O enredo tem similaridades com os filmes nos quais megalomaníacos genocidas são um clichê à parte. John Gardner tem no ofício um número considerável de histórias de espionagem relativamente bem-sucedidas, com um passado interessante. Gardner foi fuzileiro naval, mágico e padre antes de abraçar a carreira literária. O autor mantinha uma carreira como ficcionista desde os anos 60. Em 1980, assinou um contrato pela Glide Rose, detentora dos direitos literários de 007 na época, para dar continuidade à série de Ian Fleming. Mas a oferta não o tentou de imediato. Ele não acreditava que o projeto vingasse e sabia que comparações entre seus livros e os Bonds originais seriam inevitáveis. O exemplo de Kingsley Amis, que sofrera críticas desfavoráveis ao lançar 007 contra Pequim, denunciava um trabalho estafante e cheio de dissabores, algo que realmente se realizou. Segundo o autor, a produção de cada livro necessitava atender às expectativas de 3 forças envolvidas no negócio, a Glide Rose e os editores britânicos e norte-americanos. A liberdade artística no desenvolvimento dos novos enredos foi cerceada já na gênese do empreendimento. Nas palavras do autor, o ponto de partida foi colocar Bond para dormir onde Fleming o deixara nos anos 60 e acordá-lo na década de 80, certificando-se de que o personagem não envelhecera, mas acumulara um pensamento moderno sobre inteligência e assuntos de segurança. Essa norma foi seguida em Licença Renovada. Resumindo, James Bond foi atualizado. Na minha opinião, foi o certo a fazer. Batman, por exemplo, foi sendo atualizado com o passar dos anos. Não tinha como modificar o estilo das histórias dos anos 40. No livro, Bond dirige um Saab Turbo substituindo o Bentley Mark II Continental dos livros de Fleming. Os tempos haviam mudado e Bond não gostava dos diversos ferios políticos aplicados ao serviço secreto para o qual se dedicara com tanta fidelidade e por mais tempo do que gostaria de recordar. 007 O Mundo não é o bastante. Robert Benson, na minha opinião, é um grande escritor. Falei sobre ele no meu vídeo Meus 11 Livros de Espionagem, no qual falo sobre o livro Hitman que ele escreveu. Ele sabe redigir histórias de espionagem e coação. Acredito que seja um autor subestimado. Após o magnata do petróleo Sir Robert King ser assassinado em um atentado à bomba contra a sede do MI6, sua filha Electra herda sua fortuna, bilhões de dólares em reservas de petróleo no Mar Cáspio, e James Bond como guarda-costas. Sua nova riqueza desperta interesse internacional, mas também atrai a atenção do assassino de seu pai. Seu nome é Renard. Uma bala alojada em seu cérebro o deixou incapaz de sentir dor física, e ele tem apenas uma razão para viver: vingança. Há apenas um homem capaz de enfrentar a pressão de uma bela herdeira, um sociopata implacável e sua estratégia diabólica final. Helmut Benson foi o primeiro americano a assumir oficialmente James Bond entre 1997 e 2002. Ele começou como fã estudioso escrevendo The James Bond Bedside Companion, o que o credenciou para assumir a série. Durante sua fase, modernizou Bond, deixando o estilo mais direto, violento e cinematográfico. Depois de Bond, passou a escrever suspense de ação originais, romances históricos e novelizações. Quadrinização do livro lançado em 1965. 007 está de volta a Londres, mas M descobre que Bond sofreu lavagem cerebral quando estava detido nas mãos dos comunistas. Bond tenta matar M, mas ele escapa. M decide dar uma última chance. Se Bond eliminar o assassino mercenário Scaramanga, poderá retornar ao serviço secreto. Foi filmado em 1974 com Roger Moore como Bond e Christopher Lee como Scaramanga. Sexo, Glamour e Balas. 73 anos de história, 64 anos de cinema, 6 atores diferentes, Muro de Berlim, 11 de setembro. Que fórmula mantém um agente do MI6? Sexo, Glamour e Balas, responde o jornalista Eduardo Torelli. Bond foi criado na década de 50 por Ian Fleming e enfrentou organizações como Smash e Spectre. Sua maior façanha, porém, é se manter no sucesso. Entre um martini com vodka e outro, seduzir mulheres se tornou parte essencial do personagem. O livro traz um estudo abrangente, resenhas de livros, filmes, análise de vilões e das Bond Girls. Resultado de quase 3 anos de pesquisa, ideal para fãs e também para quem não é fã.
E dê a você também o like que você vai deixar nesse vídeo, ok? Fã ou não de James Bond, sempre deixe um like no vídeo. E outro detalhe importante, ele não se esqueça de se inscrever no canal. Então, deixe um like e não se esqueça de se inscrever nesse canal. Missão Cyberfin. Com mais de 500 mil de exemplares vendidos, Missão Cyberfin é a primeira aventura de James Bond. A história se passa em 1933. Bond tem mais de 12 anos e, após perder os pais, vai para o colégio interno Eton, um dos mais caros do mundo. Na vida real, formou os primeiros ministros Boris Johnson e David Cameron. Lá, James Bond faz amigos, mas também desperta a ira de George Hellenborn e de seu pai Randolph, um vendedor ilegal de armas. A trama se desloca para um castelo isolado nas Highlands escocesas. Coisas misteriosas começam a acontecer, um desaparecimento, águas escuras e um segredo assustador. Autorizado pelo espólio de Ian Fleming, é o início de 5 livros. Os outros são Blood Fever, Double or Die, Hurricane Gold e By Royal Command. Depois de Charles Hickson, Steve Cole assumiu a série. A Essência do Mal. Escrito por Sebastian Faulks para o centenário de Ian Fleming, a história se passa no final dos anos 60. Aqui, diferente de John Gardner e Hammond Benson, Faulks resolve levar James Bond e suas histórias novamente onde tinha parado nos anos 60. Algo que saiu na internet recentemente era que o diretor de cinema, Christopher Nolan, esboçava fazer um filme do agente do MI6 nesse período. Bond investiga Julius Gordner, um magnata que constrói um império baseado em drogas e poder. Sua operação envolve o tráfico de drogas, manipulação financeira e operações militares. Gordner é fisicamente deformado, frio e obcecado por controle. Sempre um magnata tentando dominar o mundo. Faulks imita deliberadamente o estilo de Fleming. Isso resulta em narrativa lenta, detalhada com tensão acumulada e violência pontual. Bond aqui não é um tanque de guerra, é um operador frio e estratégico. O livro explora a banalidade do mal, o vício como arma e a degradação humana. Não é uma ação constante. Carte Blanche. Jeffrey Deaver reconstrói Bond no século XXI. Aqui ele é atualizado mais uma vez. Ele é um veterano da Guerra do Vietnã. Intercepta mensagens que indicam um atentado de grandes dimensões. Tem apenas uma semana para impedir algo fatal. O livro é em alguns momentos excessivamente descritivo, como explicações técnicas de trens e mecanismos. Algo comum em autores como Stephen King e Tom Clancy. Jeffrey Deaver, se não me engano, é o segundo autor americano a assumir o espião. Alguns leitores disseram que esse Bond não parece o Bond clássico. Eu realmente não me importo muito, porque nunca vai ser igual. É outro autor. E ele está atualizando para os nossos tempos. Mais uma vez, pego o exemplo do Batman, seja nos quadrinhos, no cinema e na TV, como ele é diferente com o passar dos anos. E também acho legal acrescentar novas camadas a James Bond. Solo. William Boyd coloca Bond em 1969 em uma missão na África, ou seja, volta ao ponto onde Ian Fleming o deixou nas histórias do passado. Nessa história, Bond deve se infiltrar em Zanzarin, país fictício em guerra civil. O objetivo é destruir as ações de um líder rebelde. No meio do caos, enfrenta um mercenário ameaçador. Bond mantém as descrições originais que o deixaram famoso. Drinks, se mantém frio no perigo, momentos de afeto e cultura elevada. Mas o livro tenta algo diferente. Menos glamour, mais geopolítica e desgaste humano. As críticas apontam início lento, excesso de descrição, ação pouco intensa e foco político elevado. O resultado, considerado por muitos um anti-Bond. Bom pessoal, esses são os meus 8 livros, ou 7, e mais um quadrinho adaptado de James Bond, que não foram escritos por Ian Fleming. E para mais atualizações semanais sobre James Bond e seus livros, não se esqueça de curtir e seguir esse canal. E lembre-se, o canal Max de la Torre tem vídeos sempre aos domingos no YouTube e no TikTok às 11 da manhã.